Meus queridos alunos, bom dia! Estamos aqui reunidos novamente para nós falarmos a respeito da palavra se. Quais são as funções da palavra se? Se vocês quiserem, nós podemos terminar hoje as funções da palavra se. Muito bem. Então vamos lá. Na aula passada, nós corrigimos aqueles exercícios dos sonetos e depois que nós corrigimos os exercícios, nós começamos também a falar sobre o papel da palavra se. Pois bem, e nós paramos exatamente onde? Paramos no pronome reflexivo. Depois falamos do índice de indeterminação do sujeito. É quando a partícula se ela está indicando uma indeterminação do sujeito. Ou seja, eu sei que o sujeito existe, mas eu não sei falar qual é o sujeito. Eu não sei identificar o sujeito. Beleza. Meus queridos alunos, é o seguinte. A palavra se, ela também pode funcionar como partícula apassivadora, ou também chamado de pronome apassivador. Então, ela pode ser partícula apassivadora ou pronome apassivador. O titio já ensinou isso aqui para vocês. Quando nós estudamos voz passiva sintética. Voz passiva sintética. Mas agora vamos voltar com calma. Essa imagem que está do lado é a imagem do Vinícius, fazendo teatro, tá bom? Quando a palavra se é uma partícula apassivadora, ela aparece ligada a verbos transitivos diretos ou bitransitivos. O que é um verbo bitransitivo? É quando ele é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. E aí irá formar a voz passiva sintética. Lembrando aos meus queridos alunos que nós temos dois tipos de voz passiva: a analítica e a sintética, tá? Analítica e a sintética. Como seria isso, professor lindíssimo Márcio Lomas, o professor mais lindo de português do 9º ano? Olha aqui, meus amores. Voz ativa. Vinícius comprou um presente. Pronto. Isso é voz o quê? Isso é voz ativa. Quando eu falo que o Vinícius comprou um presente, isso é voz ativa, certo? Eu tenho o sujeito Vinícius, comprou é o verbo, um presente é o objeto direto. Isso é voz ativa. Vou passar para a voz passiva analítica. Um presente foi comprado por Vinícius. Bom, agora o que acontece? Vinícius, nessa primeira frase, comprou um presente, que olha, Vinícius comprou um presente, o sujeito Vinícius, o verbo comprou e o objeto direto, um presente. Beleza. Vou passar para a voz passiva analítica. Olha como que fica a voz passiva analítica. Um presente foi comprado por Vinícius. O sujeito agora é um presente. Vinícius não é mais o sujeito, mas ele continua praticando a ação. Continua praticando a ação. Então ele vai ser um agente, porque ele age, ele pratica a ação, numa voz passiva. Então, agente da passiva, por Vinícius. Foi comprado. Olha que o verbo no particípio que eu falei com vocês. Tem que ter um verbo auxiliar, mais um verbo no particípio. Isso é voz passiva analítica. E temos também
a voz passiva sintética. Comprou-se um presente. Comprou-se um presente. Agora eu tenho a partícula se. Aqui a partícula se. Vendo? Um presente. Um presente que vocês estão vendo aqui, olha, é o sujeito de comprou. Tá vendo? Qual que é o sujeito? Um presente. Isso porque está na voz passiva sintética. É aquela que vem com a partícula se. Olha aqui o verbo com a partícula se. É voz passiva sintética. Tá vendo? Ah, Márcio, não pode cair naquele primeiro caso, não? Aí eu pergunto, qual o primeiro caso? Do sujeito indeterminado? Parece demais. Parece, mas não é. Neste caso aqui, eu não tenho preposição. Comprou-se um presente. Eu não tenho preposição aqui. Nem de, nem para, nem pelo. Aqui vai ser, então, eu vou ter aqui, então, uma voz passiva, sintética. Se eu tiver preposição, aí já passa a ser o quê? De sujeito indeterminado. Por exemplo, comprou-se do Vinícius. Comprou-se do. Do é de preposição mais artigo o. Apareceu a preposição, já não é mais partícula passivadora. Passa a ser índice de indeterminação do sujeito. Então, deixa eu sistematizar para vocês aqui, senão fica muito solto. A partícula apassivadora, ou pronome apassivador, é quando se vem depois do verbo e eu sei qual é o sujeito. E não tem preposição entre o verbo e o que vem depois. Aí vai ser partícula apassivadora. Então, meus amores, no exemplo, contratam-se professores de teatro, o se é uma partícula apassivadora. Pois, professores de teatro, sujeito de contratam-se. Só que é um sujeito paciente. Por que sujeito paciente? Porque ele recebe a ação do verbo. É um sujeito que não pratica a ação. Tá vendo? Porque professores de teatro são contratados. Os professores de teatro são contratados. Tá vendo? Aí o professor de teatro, sujeito. Vocês entenderam? Márcio, Oi, amor. você pode me falar qual é a matéria do seu avaliando? É essa aqui que nós estamos estudando? Tá bom, obrigada. Por nada, minha flor de maracujá. Márcio, o que também vai cair ou só a partícula si? Partícula si. Ok, obrigada. Por nada, meu amor. Minha flor de maracujá, 2. Ô, gente, tá tendo alguma dúvida? Deu para diferenciar quando que o si é partícula passivadora e quando que o si é índice de indeterminação do sujeito? Porque eu vou pedir para vocês construírem no avaliando duas frases. Uma com si sendo partícula apassivadora e o outro si funcionando como índice de indeterminação do sujeito. Para não restar dúvida, eu vou voltar no índice para a gente comparar e vocês não se esquecerem. Então, voltando. A partícula si, ela pode funcionar como indeterminação do sujeito ou como partícula apassivadora. Pode funcionar das duas formas. Quando é que ela é índice de determinação do sujeito? É quando eu não sei qual é o sujeito. O sujeito existe? Existe. O sujeito vive? Vive em algum lugar. O sujeito pratica ação? Pratica. Mas quem é o sujeito? Não o conheço. Não sei quem ele é. Mas eu sei que ele existe.
Mas como é que eu vou descobrir isso? Muito fácil. Muito fácil. Vamos voltar aqui. O que aconteceu? Deixa eu voltar aqui, amores. Olha aqui. Precisa-se de padeiros com experiência. Precisa-se de padeiros com experiência. Esse se é o índice de indeterminação do sujeito. Por quê? Por que é o índice? Vamos entender por quê. Precisa-se de padeiros. Olha o que eu tenho depois do se. Uma preposição. Qual é a preposição que eu tenho depois do se? A preposição que eu tenho é a preposição de. Olha, apresenta a preposição de. Eu tenho se de cá e eu tenho de cá. E vocês podem ver que o verbo, ele está exatamente no singular. Precisa. Se ele está no singular, significa que padeiros não é o sujeito dele. Porque se padeiros fosse o sujeito dele, seria precisam. Como padeiros não é o sujeito dele, logo, precisa estar no singular. Vem a partícula se e logo após vem uma preposição. A preposição de. Se vier a preposição de, este se vai ser índice de indeterminação do sujeito. É ele que vai me indicar que o sujeito é indeterminado. Por quê? Quando eu falo precisa-se de padeiros, precisa-se de padeiros. Bom, eu sei que alguém está precisando de padeiros, mas eu não sei com exatidão quem são ou quais são, Dani, as pessoas que precisam de padeiros. Nem um minuto a mais, mas fazer o quê? Precisa-se de padeiros. Tá? Então, se precisa-se de padeiros, evidentemente que eu não sei quem é o sujeito. Combinado? Então, esse se é uma partícula, é um índice de indeterminação, porque eu não sei qual é o sujeito. E a preposição de, ela indica para mim que não tem sujeito. Ou melhor, tem sujeito. Eu só não sei qual é o sujeito. Alguma dúvida até aqui? Não. Eu estou voltando, gente, devagar, porque eu não quero que fique uma dúvida a respeito disso, tá? Agora veja outro exemplo, que nós já vimos até. Contratam-se professores de teatro. Agora o se já mudou de papel. Ele já não é mais um índice de indeterminação do sujeito. Não é. Olha o que ele é agora. Ele agora é uma partícula apassivadora, ou um pronome apassivador. Veja um exemplo. Contratam-se professores de teatro. Beleza. Esse se, olha, se. Eu estou em dúvida o que ele é. Será que ele é um índice de indeterminação do sujeito? Ou será que é uma partícula apassivadora? Muito fácil. Não vem preposição depois dele. Não aparece de, não aparece por, não aparece para, a com crase para indicar que tem dois as. Nada disso vem depois dele. Já é a primeira pista de que ele não é uma partícula, de que ele não é um índice de indeterminação do sujeito. Segundo, contratam-se professores. O se não é seguido de preposição e o verbo está concordando com o sujeito. Contratam professores. Professores está no plural. Contratam está no plural. Então aqui está uma prova de que esse se é uma partícula apassivadora, de que é um pronome apassivador.
de que essa oração está na voz passiva. Só que a voz passiva sintética. Sintética. Se eu colocasse assim, olha, vamos supor que eu colocasse agora de uma outra forma. Os professores foram contratados. Pronto. Quando eu falo que os professores foram contratados, também é voz passiva. Só que é voz passiva analítica. Por que analítica? Eu tenho foram contratados. Contratados no particípio. Foram verbo auxiliar. E eu posso pôr mais aqui, olha. Os professores foram contratados pelo secretário de Educação. Ponto. Aqui eu aumentei. Os professores foram contratados pelo secretário de Educação. Os professores, sujeito, foram contratados. Olha aqui uma locução verbal. Foram, verbo auxiliar, contratados, verbo no particípio. Olha a preposição pelo. Pelo secretário. Secretário é o agente da passiva. Os professores, sujeito paciente. E eu tenho foram, que é o verbo auxiliar, e contratados está no particípio. Perfeito. Voz passiva analítica. Agora, contratam-se professores de literatura, também está na voz passiva, só que na sintética. Na sintética, eu não vou ter essa preposição aqui. Na sintética, eu não vou ter nenhuma preposição aqui, ó. Nenhuma. Tá vendo? E posso falar, professores são contratados. Deu para vocês entenderem a diferença entre os dois usos do se? Deu nada, vocês estavam tudo cochilando aí, pensando no almoço. Essa turma de gordinho. Ô, Márcio, voltei. Eu tive que preparar um negócio do almoço ali, mas pronto. Falou, cara. Conjunção. Quando a palavra se é uma conjunção, ela liga duas orações. Nesse caso, ela pode ser uma conjunção subordinativa integrante, uma conjunção subordinativa condicional, causal. Vamos ver o exemplo. Queria saber se tudo corria bem. Queria saber, oração principal. Se tudo corria bem, oração subordinada. Quando eu falo queria saber, quem é o sujeito? Eu. Eu queria saber. Aí vem a pergunta depois de saber. Saber o quê? Se tudo corria bem. Então, se tudo corria bem, está completando o sentido de saber. Se tudo corria bem, está completando o sentido de saber. Então, está completando o sentido da pergunta o quê? Está fazendo o papel de objeto direto. Então, vai ser uma oração subordinada objetiva direta, que ela completa o sentido do saber. E ela começa com se. Então, o se faz o papel de uma conjunção. Obrigado, Flávio. Faz o papel de uma conjunção. Essa aqui é muito fácil. Vocês já viram milhões de vezes quando nós falamos dessa partícula, quando nós falamos com o quê? Veja o exemplo. Quando a palavra se é uma partícula expletiva, ela pode ser retirada da frase sem prejudicar o seu entendimento. Porque qual que é o papel dela? Realçar. Ela não tem nenhuma função sintática. Ela está aqui para realçar. Vamos ver o exemplo. As estrelas dirão: ai, nada somos, pois ela se morreu silente e fria. E pondo os olhos nela como pomos, hão de chorar a irmã que lhe sorria.
Muito bem. Esse poema de Alfonso de Guimarães, tá? No segundo verso, pois ela se morreu silente e fria. Este se é desnecessário. Eu não tenho necessidade de colocá-lo. Eu o coloquei, eu o pus para dar um realce, certo? Para dar um realce. Se eu quiser tirá-lo, eu posso tirá-lo naturalmente, que ele não fará nenhuma falta. Olha o que eu posso dizer. Pois ela se morreu silente e fria. Eu posso dizer, pois ela morreu silente e fria. Pois ela morreu silente e fria. Eu não preciso da partícula se. Eu a pus, eu a coloquei para realçar. Porque eu quis dar uma ênfase, um realce. Por isso que eu a coloquei. Se eu a tirar, se eu tirá-la, não fará a menor falta, pois ela morreu silente e fria. Eu peço a vocês que façam para mim, para amanhã, nós corrigirmos os exercícios 23, 24 e 25. Desculpem, esse negócio de dar aula em Nova York em outro turno, a gente repete o idioma. Vou falar em português para ficar mais inteligível. Fazer os exercícios 23, 24 e 25 das páginas 73 e 74, para que nós corrijamos amanhã sobre este assunto. Certinho? Meus queridos amores, nós vamos parar a matéria aqui para não dar confusão na cabecinha de vocês, como eu havia dito para vocês, né? Porque se nós prosseguirmos agora,